Ei, ei. Fala pessoal, saiu um ei ei aí, né? Testando o microfone aqui. Galera, entrei no robô, no semiautomático. Deixa eu pegar a caneta aqui. O interessante do robô é que além dele ter uma estratégia, né? Porque, como eu sempre falo, gradiente linear, eu considero eu considero ele um modo operacional. Eu não considero ele uma estratégia operacional. A estratégia para mim, é quando você tem um plano bem definido de uma estratégia, com stop, com alvo, com ponto de entrada, né? Tudo certinho, gerenciamento de risco bem definido. Então isso para mim é estratégia. O gradiente linear para mim é um modo operacional. Então, por isso que eu gosto, além desse robô que a gente acabou criando aqui de gradiente, tem uma estratégia automática que você só precisa ligar o robô de manhã e deixar ele lá. Mas ele também conta com um parâmetro para você fazer ele semi-automático, ou seja, você pode dar a entrada na mão, né? Você está analisando o gráfico, está analisando os dados diários e de repente por algum gatilho seu, sei lá, alguma região, alguma localização, você queira entrar. Então foi o que eu fiz aqui, né? Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, eu acabei entrando na mão, no semiautomático. Tá até indo no alvo, já tá indo 500 pontos direto, quase não foi contra. Porque já são outros parâmetros que eu tenho como dos meus estudos, né? Como um trader que já opera aí, que já estuda há 4 anos, né? Não é tempo demais, mas também não é pouco tempo, né? Então, assim, e isso é muito interessante para o trader mais profissional, né? Você poder entrar e contar com... Ficar tranquilo depois, né? Você só faz a entrada. Por exemplo, hoje aqui, ó, por que eu entrei aqui? Além de ter parâmetros de outras técnicas que me fala que uma entrada aqui é boa, ainda tinha dados econômicos aí, ó, saiu as ofertas de emprego lá dos Estados Unidos e ela veio acima, né? Veio mais alto aí, então quer dizer, indicando que pode puxar a inflação. É claro que a notícia ela é só um complemento, né? Ela é mais uma leitura a mais e que de repente nesse ponto aqui poderia cair. E você vê, caiu direto, ó, o gradiente não trabalhou. Então eu tinha dois confluentes, né, discricionário aqui para eu fazer essa entrada. Eu tinha uma entrada baseado por volume e tinha mais essa confluência de estar num topo anterior e sair esses dados econômicos e ver que ele não era tão bom aqui para o nosso índice, né? Então isso é muito interessante porque isso pode potencializar os seus ganhos junto da estratégia que já vem com o robô, que é a estratégia de volatilidade. Você vê, não deu entrada nela, por quê? Porque a volatilidade não abriu o suficiente a volatilidade para ele entrar vendido. Mas você analisando discricionariamente, com um pouco mais de experiência, você consegue entrar. Nada aqui, pessoal, foram 500 pontos aqui, ó. Isso ocorreu um pouco contra aqui. Então quer dizer, você tem um gradiente linear e tendo bons pontos na mão, no semiautomático, operando na mão aqui,
você pode ter bons resultados porque você acaba espalhando os seus lotes e não tendo que ter aquela precisão absurda de entrar numa operação, colocar o seu stop ali e de repente correr o risco de ser estopado. Não, você com gradiente linear você tem tempo de pensar. Aqui se viesse contra e de repente eu visse que os dados econômicos não estavam favoráveis para a queda, né? De repente uma taxa de juros, algum outro indicador que você costuma acompanhar, de repente a hora que desse um 0 a 0 por aqui, um zigue-zague aqui, um 0 a 0 um pouco negativo, já derrubava a operação, porque eu estou vendo que eu tive tempo de olhar, eu tive tempo de distribuir meus lotes, eu tive tempo de deixar o preço trabalhar para a gente decidir então se sai ou não, né? E se a gente for ver bem aqui, ó, $1,34 com uma margem ali de $100, eu fiz pouco mais de 1%, né? Quase 1,5%, 1,34%, 1,33% aí por cento sobre a margem, tá? E tá ótimo. De repente aqui, ó, eu vejo uma consolidação, decido entrar de novo. Tanto é que esse robô aqui eu programo para fazer várias operações. Eu deixo uma margem um pouquinho mais aberta. Aqui nesse robô que é o robô automático, né? Aqui está tudo travado, o ganho, a perda, a entrada. Aqui dá para você mexer, para você fazer backtest, algumas coisas, alguns parâmetros você consegue mexer para fazer um backtest, ver se consegue melhorar a rentabilidade dele. Mas no geral ele tem uma estratégia fixa, já testada. E claro, né, pessoal, vamos ser realistas, o mercado pode mudar, entendeu? E de repente não ser um ano tão bom. E as pessoas têm que ser realistas quanto a isso. Eu sei que você, quando é novo, você entra no mercado, você quer achar a coisa infalível ou a coisa que tem uma rentabilidade máxima, mas o mercado muda, pessoal. O mercado muda e principalmente para estratégias fixas, né, pode acontecer e acontece, né? Pode acontecer e acontece muito com várias estratégias de no decorrer do tempo ela não ser tão eficiente e de repente volta e de repente muda, porque o mercado muda, né? A liquidez muda, os players mudam de acordo com o tempo, a maneira de operar, a sofisticação das automações, dos robôs, dos HFTs, tudo isso vai mudando quanto ao tempo. Então é legal você ter uma estratégia para você ter uma consistência de ganhos. E como eu prego muito, eu bato muito na tecla de que a pessoa tem que ter uma caixa para o day trade, uma caixa para operar opções, uma caixa para swing, uma caixa para os fundos imobiliários. Então você ter tudo isso muito bem separado, você consegue se adaptar melhor ao que o robô te entrega ou ao que a sua própria estratégia na mão te entrega, entendeu? Então acho que isso é uma experiência que o trader vai ter ao longo do tempo. Ao longo do tempo é muito difícil você conseguir mensurar o tamanho do mercado em 1, 2, 3 anos, 4 anos que seja, entendeu? Eu só vim mexer com opções depois de 3 anos, sabe? Estava focado em outras coisas porque realmente o mercado é muito grande e não tem por que você se limitar a uma coisa só. É como se fosse uma empresa. Você tem uma empresa que está dando certo, mas você não precisa se limitar a uma empresa só, ué. Entendeu? Você pode diversificar os seus ramos de atuações, como aqui no mercado você pode diversificar os seus ramos. Pode e deve, né? Pode e deve. Então quando você começa a mexer com outros tipos de investimentos, e você vê que de repente você operando um discricionário na mão, é claro que você operando na mão e tendo um puta feeling, né, para analisar tudo que está acontecendo dentro daquele ativo que você opera, é claro que se você conseguir chegar num nível desse, você vai conseguir porcentagens, retornos absurdos. Você consegue ter retornos incalculáveis, assim, absurdos mesmo em relação à tua margem. Mas isso é um processo demorado.
Agora, quando você tem uma estratégia, por exemplo, um robô, que eu falei no vídeo anterior, pô, eu espero desse robô no mínimo 50% ao ano. 50% ao ano, cara, com um índice Sharpe legal, né, um bom risco-retorno, cara, é uma baita grana. Uma baita subida de exponencial de patrimônio. Então as pessoas têm que entender isso, aprender a fazer conta baseada em porcentagem em relação ao que você tem, entende? Porque como você fica analisando em reais, puta, mas $1 é pouco. Cara, $1 é pouco, mas a margem é pequena, entendeu? Ontem eu fiz $4,50, é quase 5% no dia, mais 1% e pouco hoje, 6%. Daqui a pouco no mês eu fiz 30%. Cara, como isso é pouco? Isso é muito, isso é muito. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que saber avaliar o que é muito e o que é pouco, o que é bom e o que é ruim. Entende? E na matemática é muito simples de você ver isso, sabe? Você pensa num retorno de 1% é muito pouco, mas de repente você não pensa em porcentagem, mas você vê um trader fazendo, sei lá, 10 mil num dia. Porra, 10 mil num dia, aí o cara vira pra você e fala assim, não, é uma boa grana, né? É uma puta de uma boa grana no dia, né? Só que aí de repente fala assim, não, mas eu fiz 1% do meu capital. E aí? E aí? Aí você vai falar assim, você pode ter duas maneiras de pensar. Você vai falar, 1% tá bom, né? 10 mil reais, eu tenho 1 milhão lá e tal. E aí? 1% ficou bom? Entendeu? Então, as coisas não são relativas na matemática. O que é bom, o que é ruim é ruim. Entendeu? E assim, você ter uma rentabilidade de 5, 10, 15, 20% ao mês, 30% ao mês, 100% no ano, sabe? Isso, em poucos anos você consegue multiplicar seu patrimônio por várias vezes. E conforme a sua estratégia vai dando certo, você vai conseguindo aumentar, alavancar isso daqui. Isso aqui é lote mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo, que é para o cara que, porra, tem uma pouca margem ou não confia e quer arriscar pouco, entende? E fala assim, no mínimo se não der certo, se eu perder essa grana não vai me fazer falta, que é o certo de você operar no day trade. É operar com uma grana que você não precisa dela para nada, que você pode perder amanhã. Pode, mas não deve, entendeu? Vamos deixar isso claro. Quando eu falo pode, não quer dizer que você deve, entendeu? A gente tem sempre que preservar o capital ao máximo, certo? Sempre preservar o capital, buscar estratégias que te dão um equilíbrio no longo prazo, né? Se você achar uma estratégia que ganha muito, beleza. Se der certo no longo prazo é ótimo, melhor ainda, entendeu? Mas é difícil, né? Estratégias que ganham muito no longo prazo é difícil encontrar. Não sei nem se tem, certo? Eu não tenho nenhuma que ganha demais, que ganha um absurdo no longo prazo. Então, acho que é isso, pessoal. A gente tem que sempre estudar matemática, estudar o que é retorno factível, o que não é, o que é risco factível, o que não é. Beleza? E lembrar sempre que um robô de gradiente para você operar na mão e você ter com uma estratégia própria, é claro que você pode usar o da estratégia fixa para rentabilizar o teu capital e se você não tem tanta experiência, você pode estudar e ter o semiautomático na mão para você poder fazer as tuas operações e complementar a renda aí do teu robô automático, né? Fechou, pessoal? Então, eu só volto hoje aí fazer vídeo, hoje que é dia 2, se tiver alguma operação automática, tá? Ou de repente se eu ver uma operação muito boa na mão, sei lá, que eu já tô meio que parando de operar, são 11h40, já não acho que não vou ficar muito mais que isso, mas de repente pinta alguma coisa e eu volto aí com outro vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso aí, robô de gradiente linear na Active Trades, aí mais um dia aí, por enquanto sem operações, só com operação no semiautomático, tá bom? Valeu, galera, até a próxima aí.